como que eu e minha esposa administramos o nosso salário e os nossos gastos. No vídeo de hoje eu vou falar para você aqui como tá se planejando, tá? Planejamento familiar. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, com o avanço do capitalismo, as mulheres deixaram de ser simplesmente donas de casas, tá? E lavar louça, lavar a casa e fazer comida. Elas saíram para o mercado de trabalho e conquistaram seu espaço, ok? E agora sobrou para o homem lavar a louça. Brincadeiras à parte, tá? Isso aqui é uma coisa que eu faço diariamente, pois minha esposa está trabalhando e eu estou em casa sem fazer nada, vou ajudar, né? Não custa nada. E com os avanços do capitalismo, a mulher conquistou espaço no mercado de trabalho, tá? Seja como empregada, seja como empreendedora. No caso da minha aqui, foi empreendendo, ela é manicure, ela também é consultora da Natura, então ela tem uma renda boa. Mas é que eu vou falar de mim primeiramente, para vocês entenderem quanto que eu ganho e como que a gente divide os gastos aqui da casa. Eu sou casado há basicamente 18 anos, tá? E no início só eu trabalhava. Trabalhava entre aspas, né? Trabalhava para trazer renda para dentro de casa, mas a minha esposa, ela, enfim, cuidava da casa, cuidava dos filhos, então isso não deixa de ser um trabalho de suma importância. Então eu trabalhei durante muitos anos no mercadinho, onde eu fui de tudo, só não fui dono. Eu arrumava feira, entregava, carregando ali de carrinho de mão, tá? Para quem mora no interior vai entender como que é que funciona o trabalho no mercadinho. Diferente de quem mora na cidade grande, os mercados por aí geralmente o próprio cliente vai lá no carro dele e carrega a feirinha dele para casa, pacota tudo. Aqui no interior não, os mercadinhos eles vendem, tá? A maioria não, vende ainda no crédito fiado para receber com 30 dias. E aí vende para o pessoal da zona rural, o pessoal mais distante da cidade, esse pessoal vem fazer a feira. Quando termina, aí um dos funcionários do mercado vai lá, carrinho de mão, põe a feira e vai deixar no carro que vai levar essas pessoas para casa de volta. E levam a feira, tudo. Enfim, todos os dias essa era a minha rotina, depois abastecer mercado, tá? Limpar, enfim, uma infinidade. Eu ganhava em média ali na época R$ 1.000. Era eu, minha esposa e um filho, tá bom? Não era carteira assinada. Quando eu ganhava esses R$ 1.000, eu não trabalhava ainda de carteira assinada. E a gente tinha uma ajuda do Bolsa Família, tá? O famoso Bolsa Família que fez milhões de vagabundos, segundo as pessoas da internet, tá? Eu, enfim, tenho uma opinião um pouco diferente sobre isso, mas me ajudou bastante naquele tempo e, enfim, eu cuidava de trazer dinheiro para dentro de casa, colocar feira e tudo, e minha esposa cuidava da casa e das crianças, da educação. Passado o tempo, né? Ela fez curso de manicure. Eu não lembro nem se foi por vontade própria, se ela já estava pesquisando. Eu sei que ela começou a fazer. Eu lembro que ela começou a fazer um em casa, familiar, e depois resolveu se especializar, fazer um curso, né? E aí deu muito certo. Cara, tá vendo isso aqui como é ruim de tirar? Tem que passar bombril para poder tirar esse marrom, sabe? Olha tu. Aí ela, voltando à história, ela se especializou, fez curso e depois começou a trabalhar realmente como trazer isso como um trabalho, né? Uma fonte de renda para dentro de casa. E aí eu ganhava meu salário, ela ganhava o dela, só que ela continuava aqui fazendo as coisas de casa, cozinhando, lavando roupa, lavando louça, tá? Ela continuou fazendo isso. Depois como consultora, depois como consultora da Natura. E aos poucos a renda dela foi ultrapassando a minha, tá? Aos poucos a renda dela foi ultrapassando a minha. E ela, enfim, utilizava muito desse dinheiro para comprar, não comida, essas coisas, tá? Não que ela não trouxesse, ela trazia comida, não precisava falar, ela comprava o que estava faltando. Mas geralmente, coisas básicas que a mulher precisa, tá? E o homem também. Ela começou a comprar as próprias roupas, comprar maquiagem, enfim, relógios para sair,
roupas para mim, para as crianças, sempre que faltava era ela que comprava com esse dinheiro, tá? Só que ela não tinha o controle de quanto que ela ganhava, ok? E até então todo o dinheiro que eu ganhava era colocado nas despesas de casa, despesas básicas como feira, aluguel. Ainda morei um tempo, um ano de aluguel, ainda morei um ano de aluguel, então era para pagar feira, aluguel, era para pagar remédio, enfim, coisas pessoais, né? E até o dia que eu resolvi falar com ela que a gente deveria ter um colchão, tá? Um colchão financeiro, não um colchão de dormir, um colchão financeiro, uma reserva de emergência, e que a gente não sabia o dia da manhã, e ela concordou e começamos a todos os meses a gente pegava uma parte do dela, uma parte do meu, e a gente conseguia guardar dinheiro, por incrível que pareça, mesmo ganhando R$ 1.000 naquela época, eu já conseguia guardar dinheiro, tá? E eu tinha outros bicos por fora, porque também eu trabalhava de noite numa pizzaria. Então, enfim, recapitulando aqui, o meu salário na época, ele complementando, ele dava em média aí de R$ 1.500, se eu não me engano, 1.600, tá? Aí, enfim, a gente começou a se reestruturar, construímos nossa casa, essa casa que você está vendo aqui hoje, ó. Não repara na bagunça. Então, construímos nossa casa e vida que segue. E aí, até que um dia, acho que eu já contei no vídeo passado aqui, que, enfim, eu estava desempregado, só fazia bico de mototáxi e ela que teve que manter a casa, tá? Teve essa responsabilidade, infelizmente, teve que jogar nas costas dela e ela em nenhum momento reclamou, pelo contrário, ela sempre muito firme. Então, aqui, a importância de você escolher uma boa esposa, tá? Uma boa mulher, uma pessoa de caráter, não uma pessoa que queira só sugar do seu suor, porque eu sei que não é a realidade de todas as mulheres, mas uma grande parte elas casam e se encostam no marido. O marido ali que bota feira dentro de casa, que bota comida, que trabalha, que dê dinheiro para ela fazer unha, cabelo, etc, etc. Tá? Enfim. E a minha não, ela fazia isso, então começou a sustentar mais a questão da casa e depois eu voltei a arrumar trabalho e aí foi que começou a questão de dividir gastos. A gente começou a dividir os gastos da casa. A gente sentou, conversou e eu falei para ela se daria certo, já que dava para ela contribuir com a questão da despesa da casa e ainda sobraria uma renda para ela, tá? Para ela comprar as coisinhas dela, guardar um dinheiro extra. E a gente chegou no bom senso. Então aqui é dividido da seguinte maneira: o meu salário, eu pago a feira da casa, tá? Feira que, enfim, arroz, feijão, carne, verdura, uma feira bem robusta, que também é administrado por ela. Esse dinheiro eu deixo na mão dela, porque ela geralmente sai olhando em cartas, onde está mais barato, onde não está, para a questão da gente estar economizando, ok? Responsável pela feira, pago internet, enfim, as despesas de depreciação de motos, a gente tem duas motos, tem um carro aqui, também é por minha conta, ok? E ela paga a luz, ela também coloca uma parte ainda na feira, tá? Eu não dou o valor integral da feira, ela contribui lá com mais ou menos R$ 400 para colocar na feira. E, enfim, quando precisa de uma roupa, ela compra do dela. Quando precisa de uma sandália para ela ou para as crianças, ela compra. As crianças também recebem aqui um valorzinho que os avós dão por mês. Às vezes no aniversário eles ganham dinheiro. Ela também faz essa parte desse planejamento das crianças. Ela pega esse dinheiro, ela guarda e quando eles necessitam de um tênis mais caro, uma roupa, vai lá dessa reserva também para estar comprando. Então, como vocês podem ver, minha esposa ela é muito mais planejada do que eu, né? Na verdade, ela que administra o tudo aqui, eu só vou dando as ideias. A gente vai conversando, dialogando e a parte de execução é toda com ela. Ela é a cabeça da casa, tá bom? E assim, pessoal, e a gente vive bem, graças a Deus, com isso. Ela não tem problema, eu não tenho problema. Eu jamais não vou mentir. No início, tá? Teve uma época que ela começou a ganhar mais do que eu. E aí entra a vaidade do homem, que você era quem provia para dentro de casa, o maior renda era sua e de repente você vê sua esposa ganhando mais, você, enfim, começam mil monstrinhos aqui achando que por ela ser independente, ela não vai te respeitar, ela vai achar que ela é a dona do pedaço. Infelizmente eu passei por isso, eu não sei se alguém aqui, algum homem vai se identificar com essa situação, tá?
E aconteceu comigo. Mas foi uma coisa que, enfim, eu não guardei para mim, tá? Eu não guardei isso só para mim. Eu cheguei para ela, a gente conversou, eu expliquei como é que estava me sentindo e tudo. E, enfim, ela chegou, falou que ela trabalhava, que ela ajudava, ela nunca reclamou de nada. E que eu estava sendo um idiota por isso, né? E ela estava completamente cheia de razão. Ou seja, ela falou: eu vou deixar de trabalhar só para ganhar menos do que você? Era um preconceito meu, né? E aí, identificando isso, tá? Após essa conversa, eu vi que ela estava coberta de razão, foi uma grande idiotice minha. E aí a gente superou esse problema. E ainda hoje, quando junto as duas fontes de renda dela, que ela tem manicure e consultora da Natura, ela ganha mais do que eu. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, tá? Ela hoje ela tem a conta dela separada da minha. Também foi uma escolha nossa, porque eu, quando comecei a investir, eu tinha medo e ela tinha muito mais, ela sempre foi muito desconfiada, e como a gente tinha uma poupança junto, a partir desse dia também, eu decidi separar. Falei: tá aqui a sua parte, e tá aqui a minha, porque a minha eu quero investir, eu vou correr esse risco, mas eu também não vou colocar todo o patrimônio, que era pequeno naquela época, mas era tudo que a gente tinha, tá? Todo o patrimônio numa coisa que eu ainda não conheço, que pode dar errado. Você está certa por um lado, mas eu vou pagar para ver. Enfim, foi a melhor escolha que eu fiz. Perdi dinheiro, é claro, como todo investidor iniciante, mas aprendi bastante. Continuo investindo até hoje, graças a Deus. Deus tem me dado sabedoria para escolher bons ativos, para saber o momento certo de comprar, tá? A entender os ciclos de mercado, que nem sempre uma queda de uma ação quer dizer que ela é ruim, que nem sempre uma empresa que dá prejuízo quer dizer que ela vai viver a vida toda daquele jeito. E isso aí fez eu controlar mais a minha questão de ansiedade e parar a pensar o porquê que eu comprei essa empresa na época. Por que que eu comprei essa empresa? Como que ela era? Por que que ela está passando por isso hoje? Isso aqui é para sempre ou é só um período? A questão de taxa de juros que está impactando no resultado dela. É questão de investimentos que ela está fazendo no momento e precisa se endividar. Então isso me ajudou a ser um investidor melhor, tá? E me ajudou a ser uma pessoa melhor, um marido melhor. E a gente vive dessa forma. Ela tem o dinheiro dela, que ela contribui dentro de casa. Eu tenho o meu, que eu também contribuo. Ela sabe quanto eu ganho, eu sei quanto ela ganha também. E não tem segredos entre nós, não tem rinha, não tem rivalidade. Ah, eu ganho mais do que você, porque infelizmente tem casos, eu conheço casos de casais que já se separaram por causa disso, tá? E na época era até um dos meus medos, porque às vezes a mulher ela começa a ficar soberba. Não que eu não seja, tá? O homem, como eu falei, eu fui também. Eu fiquei muito ruim na época que ela começou a ganhar mais do que eu. Mas, enfim, a mulher às vezes ela começa a ganhar mais do que o homem e ficar soberba, começa a jogar as coisas na cara dele, falar que ele é um derrotado, que ele é um fracassado, que ela que sustenta a casa, enfim. E aí vai gerando aqueles conflitos que vão destruindo aos poucos o casal, destruindo a família, tá bom? E aí ela usa o dinheiro dela também, ajuda ela, como tá investindo da melhor maneira possível, tá? O perfil dela, que o meu perfil já é um perfil mais arrojado, já temos um pouco de aversão a risco, e o dela não, ela é aquela pessoa mais segura, que ela gosta de ver o dinheiro dela aumentando, ela jamais, ela vê ali, que ela botou R$ 10 e no outro dia ela foi lá, tinha 9,99, ela quer saber o porquê que tem menos um centavo na conta dela. Então é isso, e ela tá certa. Então, com base nisso, com base nesses anos de experiência, de conversa, de discussões com minha esposa, a gente conseguiu entender melhor o dinheiro, entender melhor as necessidades um do outro, tá? A se ajudar naquele que um é melhor do que o outro, tá? Entender os perfis e assim tomar as melhores decisões. Esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda. Eu espero estar te ajudando com esse relato. Se você se identifica com esse tipo de história, deixa aí nos comentários, tá? Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, tá bom? Forte abraço aí, fica com Deus e até a próxima.